Olá, eu sou o Thiago Spikes e você está no Cras Conversa Oficial. Eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes e neste vídeo aqui eu vou romper com alguns mitos, algumas lendas sobre ser desenhista. São 10 mentiras sobre ser desenhista que provavelmente você já ouviu falar de alguma delas ou se não de todas. E eu vou aqui apresentá-las para vocês, argumentar um pouco e quebrar com esses mitos e falar mais ou menos qual é a real para vocês, para o alívio de muitos e até mesmo para a decepção de outros. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou desenhista já há mais de 10 anos, eu sei que eu aparento ser uma pessoa bem nova, mas eu não sou tão novo assim, eu tenho mais de 10 anos já de carreira, tanto no mercado quanto como professor, então eu acho que eu tenho um conhecimento e uma experiência razoável, né, para compartilhar esse respeito de vocês e realmente argumentar para mostrar que esses 10 mitos são realmente mentiras, são inverdades. Então a primeira mentira sobre ser desenhista é: só faz isso quem tem o dom. Essa é velha e eu escuto até hoje, cara. Pessoa que para mim e faz trabalho com desenho é porque você tem o dom. Não, porque você tem o dom. Eu não tenho o dom, por isso que eu faço outra coisa. Você tem o dom. Por um lado é meio chato, assim, já conheço caras que ficam até ofendidos quando escutam isso, porque você trabalhar com desenho é uma área do conhecimento como qualquer outra, exige que você estude, exige que você pratique, se aperfeiçoe, saiba lidar com o seu prazo, você tem que ter conhecimento de várias áreas que envolvem o desenho, como você aplica o desenho no mercado de trabalho ou para alguma coisa do tipo. É uma área do conhecimento como qualquer outra, só que como o desenho está muito associado à questão de arte, as pessoas acabam associando como algo talvez divino, algo, né, mágico assim, e não é bem verdade. Se você parar para pensar, um dentista, quando ele constrói uma parte de um dente ou algo desse tipo, também é um trabalho artesanal. E ninguém fala que um dentista faz isso por dom. Tem um procedimento que ele faz e é um trabalho específico. Agora, o desenho também, você tem toda uma área do conhecimento para isso. Sobre a questão de dom e talento, eu já fiz um vídeo há um bom tempo atrás, né, que fala se desenhar é dom, talento ou nada disso. É um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal. Vou linkar aqui na descrição, se eu esquecer me lembre nos comentários, mas vale a pena você assistir porque lá eu discorro mais a esse respeito e você que tem esse tipo de dúvida, vale a pena assistir. Mas dizer que é dom, que é algo mágico, cara, não tem nada a ver. É uma área do conhecimento que se você tiver interesse em trabalhar com isso, se prepara, porque você vai ter que estudar e se preparar. Muito. Segunda mentira sobre ser desenhista: canhotos são mais propensos a serem melhores desenhistas do que destros. Existe essa lenda urbana. Isso é baseado naquele estudo que fala sobre o lado direito e esquerdo do cérebro. E que basicamente o hemisfério esquerdo manipula o lado direito e o direito manipula o lado esquerdo. E cada hemisfério do cérebro ele adota algumas funções motoras específicas. Então esse estudo ele diz que o lado esquerdo ele trabalha mais com a linha de lógica, raciocínio, enquanto o lado direito trabalha mais com esse lado da criatividade, da subjetividade e das artes. Então dizem que quem é canhoto, por exercitar mais o lado esquerdo, ele tende a utilizar mais o lado direito do cérebro e, consequentemente, ele tem mais aptidão para desenho e vai ter mais facilidades. Essa é a lenda. Olhando por esse lado, pode até fazer um certo sentido, porém, eu não conheço nenhum estudo a fundo que mostre que, de fato, se um desenhista ele é canhoto, ele tem mais facilidade ou ele é melhor do que desenhistas que são destros. Nós temos zilhões de exemplos aí de grandes artistas que são canhotos e também outros que são destros. Você teria que talvez pegar, fazer um estudo de uma proporção de profissionais de uma certa idade, que compartilham uma cultura semelhante, ver quantos são destros, quantos são canhotos, como foi o seu desenvolvimento, você precisa de uma análise mais apurada para afirmar isso. O que eu posso dizer é que você tem profissionais destros e canhotos, e eu nunca vi ninguém reclamar que o fato de eu ser canhoto me ajudou mais na minha vida como desenhista, ou o contrário. Para dizer a verdade, isso está mais para um mito que precisa ser desvendado do que um fato. Por isso eu coloco aqui também como uma provável mentira a esse respeito. Se vocês conhecerem alguma pesquisa real mais a esse fundo, escrevam nos comentários que eu vou gostar de ler.
Terceira mentira sobre ser desenhista. Quem começa a trabalhar para Marvel e DC Comics fica rico e famoso. Essa aí eu sei que quem trabalha com o mercado exterior já deve estar se mordendo, mas é um mito que surge. O cara começou a desenhar, às vezes nem pra Marvel e DC, mas alguma editora do estrangeiro. Pronto, agora o cara é famoso, o cara é estrela, o cara é rico, ele acha que ele anda, sei lá, numa Comic Con estrangeira, as pessoas param ele pra tirar foto, pedir autógrafo, e não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você tem sim desenhistas que são muito bem sucedidos, que realmente aí dão palestras, tiram fotos, faz fila de autógrafo, mas qual área não tem? Os seus profissionais são altamente reconhecidos. Né? Eu acho que com o desenho é a mesma coisa. Se você pegar a quantidade de artistas que trabalham para grandes editoras em médias, a esmagadora maioria recebe o seu salário, paga as suas contas, não tem nada de ficar rico, famoso, o cara mora numa mansão, ele anda pela rua, as pessoas pedem autógrafo dele para autografar na camiseta. Não tem nada disso, gente. Tirem essa ideia de que isso porque o cara trabalha para uma empresa de outro país, agora o cara é milionário e ficou famoso. Parem com isso, não tem nada a ver. O que acontece é que algumas pessoas se destacam e ficam mais bem-sucedidas na sua carreira, como em qualquer profissão, mas isso não é uma regra. É um trabalho como qualquer outro. A vantagem é que você ganha em dólar ou talvez em euro, e aí você tem a conversão de moedas, e no caso do real, atualmente, vira uma renda um tanto maior, mas não acho ser suficiente para o cara ficar rico, um milionário ou coisa desse tipo. Ah, tá bom, então pra Marvel e DC ele não fica rico e famoso, mas se ele desenhar mangá no Japão ele fica, né? Eu não vou nem responder isso aí. Quarta mentira sobre ser desenhista. Você precisa começar desde criança. Também é um outro mito que, cara, não é verdade. Para você começar a praticar desenho ou até mesmo se profissionalizar, não há idade, não há nenhum limite, não há um impeditivo de faixa etária, certo? Tem algumas pessoas que sim, praticam desde criança, tiveram contato com isso desde sempre, e tem muitos profissionais da área que começaram a trabalhar depois dos 40 anos. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso, citando alguns desses profissionais, alguns são até famosos, que começaram a publicar seus trabalhos como desenhista depois dos 40 anos. Tá? Então é uma bobagem. Se o cara, já tenho 18 anos, tenho 30 anos, eu nunca fiz um curso, nunca fui atrás, já passou da época, tá tarde demais para começar. Bobagem, é mentira. Quinta mentira sobre ser desenhista. O Brasil é o pior lugar do mundo para ser desenhista. Não é, gente. Coreia do Norte deve ser pior. Cuba deve ser pior, talvez. Né? Enfim, lógico, tirando esses exageros. Cai a mesma coisa da questão do lado do canhoto e do destro. Para você poder afirmar que de fato aqui é o pior lugar do mundo, você precisaria fazer um comparativo levantando dados concretos. Né? Quantos profissionais atuam no mercado, a quantidade deles, quantos são bem-sucedidos, a sua renda em relação ao seu custo de vida, avaliar o quanto de demanda de mercado existe no Brasil e em um outro país que você vai comparar. Então não é uma coisa simplesmente você afirmar, de repente que você, eu não gosto daqui ou eu passei por uma frustração, pronto, aqui é o pior lugar do mundo. Você não pode analisar dessa forma. O que eu digo existe sim, vários ilustradores trabalhando no mercado. Se você vai em uma banca de jornal, você abre revistas, é muito comum você ver matérias ilustradas. Não é uma coisa estranha você encontrar trabalhos de ilustradores por aí. Livros, revistas, campanhas de comunicação, enfim, várias coisas envolvem o trabalho de um desenhista. Não é uma coisa que é rara de se ver. O que eu acho que acontece é que é mal informado. Então eu acho, na minha opinião, até pelos eventos que acontecem, o quanto a gente é familiarizado com isso, é um tanto extremista você dizer que aqui o Brasil é o pior lugar do mundo. Pode não ser o melhor, pode não estar entre os melhores, isso tudo bem. Mas dizer que é o pior, eu acho que é um exagero aí, para não dizer uma certa birra pessoal, você afirmar uma coisa dessa. Então, o pior, eu diria que é sim uma mentira. Sexta mentira para ser um desenhista profissional, basta desenhar muito bem. Essa é uma mentira pesada, porque não basta você desenhar bem. Para você trabalhar com desenho, você precisa ter perfil para isso.
E isso envolve outras áreas do conhecimento das relações humanas para você fazer do seu talento, da sua aptidão, a sua profissão. Então às vezes você desenha muito bem, mas você não tem jeito para lidar com um cliente, com um prazo, com um desenho que vai ser aplicado em alguma coisa. De repente você tem uma formação mais livre, né, experimental, uma coisa muito sua, muito pessoal, e no mercado não é assim. No mercado você tem que resolver, fazer, entregar ao gosto do cliente dentro do prazo estabelecido e pronto. É desenhar para os outros, e tem gente que se sente mal com isso e não consegue lidar com isso como trabalho. Então isso independe dela desenhar muito bem. Tem pessoas que desenham muito bem, mas não tem perfil, e tem pessoas que desenham ok, mas são ótimos profissionais, entregam um bom trabalho, cumprem prazo, sabem resolver os problemas, as questões, necessidades dos clientes, entendeu? Lógico, você não pode ser ruim também, né? Ruim não dá, né? Mas dizer que apenas desenhar bem você já pode trabalhar com isso, você já é apto a trabalhar com isso, não é verdade. Sétima mentira: desenhistas levam uma vida sussa, mansa, porque só ficam aqui na prancheta desenhando o dia inteiro. Cara, essa é uma mentira gigantesca, porque a gente trabalha para diabo, mesmo. Eu sei que muitos desenhistas trabalham em casa, não há necessidade de você alugar um escritório, não é todo mundo que trabalha de uma forma que você bate ponto e tem horário para cumprir, mas a gente fica muito preso na nossa produtividade. E a tendência de quem trabalha por conta própria e tem a sua lista de clientes é que você, quando menos percebe, está trabalhando muito mais do que se você tivesse no emprego de segunda a sexta. A gente começa a trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia. Quando percebe, não tem mais fim de semana e está sempre lá fazendo trabalho. Sem contar, às vezes, que você pega trabalho bucha. Tá? Às vezes é um trabalho muito que exige muito de você em um curto espaço de tempo, mas o dinheiro que vai entrar vai ser bom, então vou aceitar. E aí você sacrifica aí, às vezes, uns 20 dias diretos, sem descanso, para conseguir dar conta. Então, também é mito, gente. Não tem trabalho fácil, não existe dinheiro fácil. Tá? Eu faço o que me dá na telha, do meu jeito ganho dinheiro. Não existe isso. Tá? É mito. Oitava mentira é que trabalhos para desenhistas são escassos, quase não tem, então você tem que tomar cuidado se você conseguir um aí, porque é coisa rara e alguém pode pegar o trabalho de você e você ficar sem mais nada, e eu conheço um desenhista, eu vou olhar torto para ele porque ele é meu concorrente e... Cara, não é escasso, muito pelo contrário. O trabalho do desenhista ele é extremamente versátil. Você pode aplicar o trabalho do desenhista em várias áreas. Um advogado pode precisar de um desenhista, uma padaria pode precisar de um desenhista, uma agência de publicidade, uma editora, ou até, às vezes, um tiozinho que tem um quiosque que vende, sei lá, suco. Como assim o tiozinho do quiosque? Vai que ele quer fazer uma placa, um adesivo com um desenho para a banquinha dele, e ele não quer pegar uma imagem do Google, então ele chama um desenhista. Tatuagem, você tem várias áreas que o desenhista pode atuar. Basta você prestar atenção ao seu redor. O desenho ele tem muito a ver com a comunicação visual, então toda empresa, todo mundo que lida com o público precisa se comunicar. E a imagem tem muito peso nos dias de hoje. E o desenhista trabalha diretamente com esse controle, essa manipulação da imagem a fim de passar uma mensagem. Então existe sim muito trabalho para desenhista. O que acontece é que muitos são mal informados sobre as possibilidades e como trabalhar com isso. Mas não é que tem pouco, tem bastante. Não estou falando que chove trabalho também, tá? Eu estou dizendo aqui, não é escasso, existe sim. Nona mentira: dominar desenho realista já faz você automaticamente ser bom em todo tipo de desenho. Cuidado, arte realista é fundamental. O método tradicional seria todo desenhista estudar primeiro o realista para entender as relações, tudo, entender como é o mundo ao seu redor, e aí ele partir para a estilização. Só que na prática mesmo, isso quase não acontece. E pelo mundo que a gente vive, as coisas são muito mais apagar incêndio, né? Nem sempre o cara que ele manja de realista, ele vai manjar de, por exemplo, fazer um desenho para comunicação. De repente ele vai manjar de criar um mascote, um personagem que ele tem um intuito não necessariamente de ser bonito, super trabalhado, detalhado, mas sim de passar uma mensagem que tem a ver, às vezes, com a marca da empresa, os valores dela e conceitos até um pouco mais subjetivos.
São tipos de desenho, são maneiras de você utilizar o desenho. Então, não veja assim como o dominar o realista, agora eu faço qualquer coisa. Quando você trabalha com desenho, tem muita questão da prática, a aplicação. E você tem aí conceitos diferentes. Às vezes um boneco quase de palitinho pode funcionar muito mais no seu target, chegando diretamente na mensagem, do que um desenho super trabalhado, cheio de detalhes. Às vezes, para aquela ocasião, o bonequinho simples funciona melhor. E não é que é só porque parece simples quer dizer que é fácil. Não confunda as coisas. Muitas vezes, fazer o simples e bem resolvido e ser certeiro é mais difícil do que você fazer um desenho ultra trabalhado. É a 10ª e última mentira, é desenhar é coisa de criança. Essa é uma mentira das grandes. Mas claro que não, Thiago, tá cheio de marmanjo, não sei o que, não sei o que lá. Eu não diria não, eu diria também. Sim, uma criança pode desenhar. Aliás, a grande frase do Daniel Azulay é: criança que desenha não passa a infância em branco. É muito importante o desenho para a criança, na formação dela, do intelecto, da criatividade dela. Então o desenho é sim uma atividade essencial para a criança em desenvolvimento. Mas não é que é só para a criança. O desenho, quando você vai adiante, você cresce, você tem outros níveis de entendimento e que você pode até mesmo aplicar no trabalho, aplicar na sua vida, aplicar como terapia até. Existe o ramo de arte terapia, muitos psicólogos também passam a estudar desenho para utilizar isso no seu tratamento. Olha a versatilidade de novo. Então, não é que é mentira você dizer que é para criança. O certo é dizer que também é, e não apenas para criança. Muito bem, pessoal, então essas foram 10 mentiras sobre ser desenhista. Você já ouviu alguma delas? Já sabia de alguma delas? Ou de repente você até falava alguma delas? Pensa um pouquinho melhor, cara, às vezes não é bem assim. Infelizmente a gente vai continuar ouvindo esse tipo de coisa, como o lance do dom, o lance de ser para criança, ou só para criança, mas faz parte, é o que o senso comum muitas vezes entende, e acho que cabe a nós como profissionais ou pessoas que praticam o desenho mostrar que não, o desenho é muito mais do que esses estereótipos que as pessoas colocam, não de uma maneira agressiva ou coisa do tipo, mas como algo a mais para as pessoas conhecerem um universo tão amplo. Nem todo mundo tem o privilégio de ir atrás, se interessar e conhecer mais a respeito. E é por isso que nós estamos aqui, certo? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você tiver mais algumas sugestões, dicas ou qualquer coisa que você quiser falar sobre o vídeo aí, ou sugestão para mais ideias, a seção de comentários está à disposição de vocês. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.